Olá, amados, estamos aqui mais uma vez para contar o testemunho da parte de Deus. Salmo de número 40, versículo de número 4, a parte A do versículo diz: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. É bem-aventurado aquele que confia nele, independente das circunstâncias. E o testemunho de hoje é a máquina de lavar e o notebook. Muito bem. Nós morávamos no Rio de Janeiro e uma certa manhã minha mãe levantou cedinho para lavar roupa. Quando chegou na máquina, a máquina não estava funcionando. E ela disse que olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. E ela então resolveu colocar a mão sobre a máquina de lavar e ordenar que a máquina de lavar funcionasse em nome de Jesus. E Jesus, que sempre atende às nossas orações quando nós acreditamos, fez a máquina de lavar voltar a funcionar. E passou muito tempo, ela vendeu a máquina funcionando perfeitamente. E ela relatou esse testemunho para nós. E os anos se passaram. Ano passado, 2020, eu estava indo pregar numa cidade do Piauí e eu estava dando aulas online, remotas. E eu precisava chegar nessa cidade e dar aula. E quando eu adentrei a cidade, foi praticamente na hora de dar essa aula. Só que quando eu liguei o notebook, ele não funcionou pela manhã. E eu fui a viagem inteira orando com a mão sobre o notebook. E eu me lembrei da máquina de lavar. Eu me lembrei da experiência da minha mãe. E eu fui clamando. E eu coloquei a mão sobre o notebook dentro do carro. Quase 2 horas de viagem, eu com a mão sobre o notebook, clamando a Jesus. Quando nós chegamos na casa do pastor, onde eu estava hospedada, eu ia me hospedar para pregar à noite, estava quase na hora da minha aula, eu chamei um irmão e disse: irmão, ore comigo. Ore por esse notebook, para que ele volte a funcionar. O irmão orou. E ele nem acendia. Quando ele terminou de orar, o notebook acendeu. Mas não abriu as telas que eu precisava. Eu entrei para o quarto onde eu ia dar aula, faltando questão de 10 minutos para a aula começar. Ajoelhei e disse: Deus, Tu és o mesmo Deus que lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, a minha mãe testemunhou que Tu colocaste uma máquina para funcionar, uma máquina de lavar. Hoje eu estou te pedindo, Senhor, eu quero um notebook funcionando, porque eu não tenho a quem pedir, eu não conheço ninguém nessa cidade, eu não conheço um técnico, Senhor, em informática aqui. Eu cheguei nessa cidade há poucos minutos e eu preciso dar aula e depois pregar a Tua palavra. E eu ainda fiz logo um negócio com Deus, porque Deus é bom de negócio. Eu disse: Senhor, se Tu fizeres isso de noite, eu vou dar testemunho. Amados, quando eu terminei de orar, as telas do computador todas abriram. E eu dei aula pelo aplicativo do Meet, normalmente. E o computador ficou funcionando para a honra e glória do nome do Senhor, até o Senhor me dar outro computador. Hoje Ele já me deu um novo. Mas à noite, naquele culto, eu dei testemunho da parte de Deus. Sabe por quê? Porque se você colocar a tua confiança no Senhor, você não vai se decepcionar. A gente se decepciona com as pessoas, mas Deus não nos decepciona. Nós só precisamos acreditar que Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ei, deixa Deus trabalhar sobre a tua fé. Deixa Deus mover as coisas pequenas para depois Ele fazer coisas grandes. Deus está só exercitando a nossa fé, porque é isso que tem acontecido comigo. Deus tem exercitado a minha fé por meio dessas experiências. E eu sei que Ele quer exercitar a tua fé da mesma forma. Compartilha esses testemunhos. Ei, visualiza nosso canal. Nos ajuda, deixa comentários. Glorifica o nome do Senhor através daquilo que você tem visto e ouvido. E que você possa viver as mesmas experiências para a glória dele. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.